Sob a proteção de Deus e verificando a presença de número legal, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2013. Informo ainda que a sessão é transmitida via internet pelo site da Câmara, camaraguaratuba.pr.gov.br. Peço que ficamos em pé para que o vereador Itamar Júnior faça a leitura do texto bíblico. Louvai ao Senhor todos os gentios, louvai ao Senhor todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a sua fidelidade subsiste para sempre. Amém. Considerando que não houve restrição ou impugnação da ata da sessão anterior, considera-se aprovada conforme o artigo 98 do Regimento Interno. Expedientes recebidos. Convido o senhor Edilson para fazer a leitura dos mesmos. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao programa Pagamento de Saúde da Família, no valor bruto de R$ 7.130. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, no valor de R$ 5.226. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao programa Pagamento de Saúde Bucal, no valor de R$ 4.460. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, no valor de R$ 11.700. Ofício do Fundo Nacional de Saúde, informando o repasse ao programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, no valor de R$ 11.700. Ofício do Gabinete do Vereador Maurício Lense, solicitando providências referente à retirada de entulhos na Avenida Quatiguá, ao lado do muro do cemitério. Ofício enviado à Prefeitura Municipal. Ofício enviado também à Prefeita Municipal do vereador Maurício Lense, pedindo providências referente a serviços a serem realizados na rua Caetano Munhoz da Rocha, próximo ao número 370, onde os ônibus de turismo estão estacionando e causando problemas aos moradores. Ofício do Gabinete do vereador Maurício Lense à Prefeita Municipal, solicitando providências referente a serviços a serem realizados na Avenida Visconde do Rio Branco, esquina com a rua Vereador Nicolino Melantônio, onde o bueiro encontra-se obstruído. Ofício do Gabinete do vereador Maurício Lense, enviado à Prefeita Municipal, solicitando providências referente a serviços a serem realizados na rua João Batista Miranda, no bairro Eliana, onde foi iniciado o trabalho de colocação de saibro, porém não foi concluído. Ofício do Gabinete do vereador Maurício Lense à Prefeita Municipal, solicitando serviços a serem realizados na rua Vicente Marques, em frente ao número 315, onde os bueiros de ambos os lados da rua encontram-se obstruídos. Ofício do Gabinete do vereador Maurício Lense à Prefeita Municipal, solicitando providências referente à alteração no sentido da rua São José dos Pinhais, que hoje é mão única, para que a mesma volte a ser mão dupla, pois tem prejudicado o comércio do mercado do peixe. Essa solicitação do vereador, ela consta com 36 assinaturas dos moradores. Ofício do Gabinete do vereador Maurício Lense à Prefeita Municipal, solicitando providências referente à rua Monsenhor Lamartine, a qual se encontra com muitos buracos, dificultando o trânsito. Ofício do vereador Maurício Lense à Prefeita Municipal, solicitando providências referente à colocação de semáforo que foi retirado da rua Vicente Marques, esquina com a rua 13 de Maio. Ofício da Prefeita Municipal Evani Cordeiro Justus, encaminhando as leis 1559 e 1560. Ofício da Prefeita Municipal Evani Cordeiro Justus, enviando a lei número 1565. Ofício da Prefeita Municipal de Guaratuba, referente ao atendimento do pronto-socorro municipal. Senhores vereadores, conforme assunto tratado em reunião relacionado ao atendimento do pronto-socorro municipal, tenho a informar Vossas Excelências
que foram tomadas providências quanto aos tópicos tratados em prol da melhoria no atendimento do pronto-socorro municipal, onde foram determinadas algumas atribuições através de ordem de serviço determinada pelo secretário municipal de saúde, onde sugestão dos nobres vereadores que segue anexo. Ofício da prefeita municipal Evani Cordeiro Justus, encaminhando um parecer referente à transferência do telefone do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para Guaratuba. Somente esses hoje, senhor presidente. Proposições dos senhores vereadores. Peço que o senhor Edilson faça a leitura das proposições. O vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à senhora prefeita municipal Evani Cordeiro Justus, solicitando-se digne determinar ao departamento competente da municipalidade a realização de retirada de entulhos e lixo depositado em via pública, corte de vegetação sobre via de rolamento e ainda estudos necessários e viabilidade técnica com a finalidade de manilhamento de córrego, situações encontradas na Rua Ortigueira, esquina com a Avenida Marechal Deodoro, no bairro Coapar. Em discussão a proposição. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Maurício Lense, usando de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Evani Cordeiro Justus, digníssima prefeita municipal, para que determine ao setor competente para que sejam realizado estudo de viabilidade financeira para a colocação de mais aparelhos na academia ao ar livre, próximo ao Morro do Cristo. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Sérgio Alves Braga, usando de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à excelentíssima senhora Evani Cordeiro Justus, prefeita municipal, renovando proposição já apresentada em 22 de abril do corrente ano, solicitando determinações necessárias ao departamento competente para proceder à revitalização geral da Praça Coronel Alexandre Mafra e a possibilidade de implantação de calçadão. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Arthur Carlos dos Santos, usando de suas atribuições regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição. Requer de forma regimental que seja encaminhado ofício à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, senhora Evani Cordeiro Justus, solicitando o seguinte. Seja feito o patrulhamento e a limpeza da valeta na rua Pedra Branca do Araraquara, no bairro Eliana. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Arthur Carlos dos Santos, usando de suas atribuições regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição. Requer de forma regimental que seja encaminhado ofício à excelentíssima prefeita municipal de Guaratuba, senhora Evani Cordeiro Justus, solicitando que seja feito o patrulhamento e limpeza de valeta na rua Teixeira Soares, no bairro Coapar. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Mordecai Magalhães de Oliveira, usando de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação ao plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Evani Cordeiro Justus, digníssima prefeita municipal de Guaratuba, para que determine ao setor competente dessa municipalidade o reparo da tampa da caixa de passagem da rede pluvial situada na rua Nossa Senhora do Rocio, de frente aos números 93 e 113, localizada na área central desse município. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Mordecai Magalhães de Oliveira, usando de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Evani Cordeiro Justus, digníssima prefeita municipal de Guaratuba, para que determine ao setor competente dessa municipalidade o patrulhamento, colocação de saibro, limpeza de valas e demais readequações necessárias na rua Mandaguari, entre os trechos das ruas Avenida Guaíra e Avenida Pissarras, situada no bairro Pissarras.
Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. O vereador Mordecai Magalhães de Oliveira, usando de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Requer na forma regimental que seja encaminhado expediente à senhora Ivani Cordeiro Justus, digníssima prefeita municipal de Guaratuba, para que determine ao setor competente dessa municipalidade o reparo dos bloquetes na via pública na rua Portugal, entre as ruas Maringá e Apucarana, situadas no bairro Brejatuba. Em discussão a proposição. Em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Era o que continha, senhor presidente. Está entrando nesta casa, no dia de hoje, os projetos de lei números 543, 544, 545 do Legislativo. Peço que o senhor Edilson faça a leitura da súmula dos projetos. Projeto de lei número 543, de autoria do vereador Arthur Carlos dos Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação em lugar visível ao público, contendo o quadro com nomes de todos os servidores públicos municipais efetivos e comissionados, cargo ou função que ocupem, bem como horário de trabalho das entidades da administração pública municipal direta e indireta. Projeto de lei número 545, de autoria do vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior, denomina a rua projetada com início no campo de futebol e paralela com a rua Alfredo, bairro Mirim, a qual passará a chamar-se Celso Roberto Xavier. Projeto de lei 544, de autoria da mesa diretora, estabelece o percentual mínimo de cargos em comissão do Poder Legislativo do município de Guaratuba, a serem preenchidos por servidores de carreira titulares de cargos efetivos. Os projetos que deram entrada serão encaminhados às comissões para pareceres. Oradores inscritos no livro de debates. Convido o vereador Sérgio Alves Braga para utilizar da tribuna por até 30 minutos, conforme nosso regimento interno. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, ilustre povo presente. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria que a mesa encaminhasse ofício ao secretário Carlos de Carvalho, que há alguns meses nós estávamos preocupados com a instalação de postes e a rede baixa em algumas ruas da cidade. E, depois de uma luta intensa aí, semana passada, nós fomos atendidos, principalmente na rua Alexandre Correia, que foram colocados alguns postes já com iluminação pública, favorecendo toda aquela comunidade. E por aí a gente viu que como é difícil, às vezes cobra dos senhores vereadores, mas para a colocação de um poste, ou dois que foram colocados naquela região, foram 8 meses de luta. Atrás da Copel, da diretoria da Copel em Curitiba, Paranaguá, ligações quase que diárias para conseguir a colocação de 2 postes. Então, a prefeitura, que não tem nada a ver com isso, porque hoje é tudo terceirizado, aí a gente vê a dificuldade que tem para conseguir as coisas. E, às vezes, o pessoal cobra do vereador que não tem força, que não tem, mas não é. A parte burocrática, tanto da Copel como da Sanepar, é complicado. Mas eu queria, assim mesmo, parabenizar o Carlos de Carvalho, que acampou junto comigo essa luta, não mediu esforços e daí o resultado hoje. O que me traz essa tribuna, mais precisamente, eu que, com mais alguns vereadores que mexemos na área de saúde, eu tive hoje, pela manhã, com o secretário de saúde, conversando com ele em particular e pedindo algumas informações. E ele, gentilmente, no fim da tarde, me entregou um relatório de tudo aquilo que está sendo feito
na cidade pela área de saúde, tanto na área rural como na área urbana. E eu gostaria de colocar para os senhores vereadores o trabalho do secretário e de seus funcionários. Na zona urbana, as ações de enfermagem chegaram a um total, de janeiro de 2013 a agosto, de 31.617 atendimentos. Em média, de 3.952 atendimentos mês. Isso com ações de orientação, ações médicas, ações odontológicas e ações de enfermagem. Totalizando, até o mês de agosto, 89.813 atendimentos. Na zona rural, nas unidades do Cubatão, Descoberto, Limeira e Pedra Branca, nas ações de enfermagem foram atendidas 3.452 pessoas, ações de orientação 597, ações médicas 2.286 pessoas, odontológicas 1.232 pessoas, num total de 7.567 atendimentos. No procedimento, entre 5 do mês 5 de 2013 a 8 de 2013, foram atendidos com exames de laboratório, conservador de fratura, eletrocardiograma, sonografia e outras mais, 59.440 atendimentos. Relatório de produção hospitalar. Foram atendidas, no mês de janeiro, 193, fevereiro, 2003, 127, março, 142, abril, 151, maio, 165, junho, 144, julho, 134, agosto, 197, num total de 1.163 atendimentos na área de produção hospitalar. Nas estatísticas de parto, que era muito sério em Guaratuba, porque tinha que se pegar o ferro-bote, atravessar, e houve, inclusive, mortes de crianças que não conseguiram chegar a tempo no hospital. E hoje a gente vê a diferença com o hospital que nós temos em Guaratuba. Em parto normal, 214 crianças nasceram, cesariana 212, num total de partos 426 crianças que nasceram. Então eu fiz questão de trazer esse relatório para ser lido nessa casa, porque muitas pessoas, algumas pessoas, têm reclamado muito na área de saúde. Mas eu tenho recebido aí amigos que hoje residem em Curitiba, ou Joinville, e a gente comenta, para se conseguir uma ecografia, ou um outro exame mais simples, a demora praticamente é de 365 dias e não sai. Isso na cidade grande, imagina. Até eu quero comentar aqui o que aconteceu comigo há 40 dias atrás, quando eu, o diretor dessa casa, o senhor Edilson, e o vereador Galego, assim, chamando, nós estávamos no Tribunal de Contas em Curitiba, tivemos que pernoitar lá, e, infelizmente, eu comecei a passar mal aí por 8 horas da noite, e foi aumentando a minha situação ruim que estava, não sei o que está acontecendo, e chamei os dois, que pegamos um táxi, e me levaram no hospital em Curitiba, no Cajuru, mais precisamente. Chegando lá, eu já em um estado meio preocupante, os dois se encaminharam na portaria, chamaram o médico, ficaram precisamente 1h40 para me atender, vendo a minha situação. E quando eu fui atendido, a médica simplesmente que estava de plantão
me mediu a pressão, não tocou mais em mim, e na cara dura, vamos dizer assim, disse, olha, o senhor pegue novamente o táxi que o senhor veio, isso nós estávamos lá, perto da rodoviária, no Cajuru, e vá até o bairro do Portão, que lá eles vão fazer o atendimento, que aqui é só fratura. Então, veja a situação que está a nossa saúde hoje, infelizmente, e graças a Deus aqui em Guaratuba, acho que não podemos reclamar. Existem algumas situações, eu inclusive já usei essa tribuna para fazer críticas a um determinado médico, e com razão, porque todos que aqui vêm a essa tribuna, os senhores vereadores, quando vêm fazer algum debate ou fazer algum comentário, vêm com provas, que foi o meu caso. Na época, também um funcionário da casa foi atendido por um cidadão, um médico da cidade, que só olhou para ele e disse, não, o senhor está com gases. O senhor não está doente. Sem tocar nele também. E falou para ele tomar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros que ele iria melhorar. Você fez isso porque, despreparado, não era alguém da família dele, e o companheiro dessa casa teve que se dirigir a Curitiba com urgência. Graças a Deus foi atendido lá e hoje está conosco aí. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração, porque o secretário de saúde da nossa cidade, o Alex, e eu me referindo a ele, eu estendo para todos os funcionários que estão com ele, tem feito o possível e o impossível para atender. A gente sabe das dificuldades, sabe que falta muita coisa, a se fazer uma análise mais fria, muita calma, como dizem meus amigos que aqui, fim de semana, descem para cá, Guaratuba está de parabéns na área de saúde, que está tendo atendimento. Existem falhas sim, não vou dizer que não existe falha, aqui não se tampa também o sol com a peneira, e quando acontece coisa, a gente vem para essa casa aqui e fala a verdade, e eu acho que não temos nada a esconder, é a nossa função, a função do vereador, é fiscalizar. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui deixar, e que mando, Vossa Excelência, em nome de todos os senhores vereadores dessa casa, vereadoras, encaminho ofício ao secretário e aos funcionários dessa área de saúde tão importante, parabenizando a eles pelo trabalho que vem desenvolvendo. Será enviado. Me permite? O maior prazer. Só o impressionante 426 novos guaratubanos que nasceram esse ano, hein? Média de quase 2 por dia. Essa seria 426 viagens de ambulância daqui a Paranaguá para levar essas crianças lá. Então o hospital acho que está a contento, está fazendo a sua parte na nossa cidade. Então, são situações, às vezes, que a gente escuta aí muitas pessoas que reclamam da área de saúde, às vezes, a maioria, não todos com razão, que também existem falhas, mas eu acho que a gente tem que pensar e repensar muito quando se fala nessa área, porque é delicada, e o secretário Alex está conduzindo aquela secretaria, muita galhardia. Vou falar? O maior prazer, velho. Permita uma parte. Muito bem lembrado por Vossa Excelência, e ainda a coragem da prefeita Ivani Justo de acampar o hospital municipal, e está sendo realizado aquelas pequenas cirurgias em mutirão. Eu acho muito importante, o nosso presidente falou, evita-se essas viagens, e Vossa Excelência está sendo muito feliz na colocação. A saúde está com problemas sérios no Brasil inteiro, a gente sabe disso, mas Guaratuba tem alguns problemas, mas hoje 70% dos problemas que tinham há 5 anos atrás já não tem mais. Então, Vossa Excelência está sendo muito feliz, e esses funcionários merecem todo o nosso reconhecimento. Parabéns pelo seu pronunciamento. Vereador Sérgio, eu me referi a 426, somente criança. Imagina, o vereador Almir falou de outros procedimentos. Isso são 426 idas, e tem a volta também. Exatamente. O município ia.
no passado, buscar as mães que pegavam álcool. Então, seria só de parto 800 viagens, mais de 800 deslocamentos daqui até Paranaguá nesses 8 meses. Não, isso envolve gasolina, carro, motorista, o perigo que você tem na estrada, então é complicado. E graças a Deus, valeu também a luta nessa casa, porque eu, como vereador aqui mais antigo da casa, quantas vezes já estou brigando pela construção do hospital, e a prefeita achou por bem, na época, acampar a Santa Casa, num acordo com o provedor, e hoje está aí o reconhecimento. Então, só tenho que parabenizar a prefeita municipal, mas também que não fique só com a Santa Casa. Vereador Sérgio Braga, o senhor me permite uma parte? O maior prazer, vereador. Muito obrigado, vereador. Eu gostaria de lembrar os senhores vereadores e Vossa Excelência também que foi encaminhado para essa casa, após a nossa reivindicação, a sensibilidade do secretário em tomar algumas providências no PA, né, e também no Hospital Municipal, junto com a prefeita, proibindo o uso de celulares e alguns outros objetos ali. Então, mostrou a sensibilidade do secretário e cuidar com a população da melhor maneira possível. Então, Vossa Excelência está coberto de razão e a equipe, tanto do PA quanto do Hospital Municipal, está de parabéns e esse vereador se pronuncia a respeito disso com votos de louvor. Veja, Vossa Excelência, o quanto é bom uma reunião com a prefeita, que o líder tem agendado toda segunda-feira, onde foi explanada essa situação. Eu não estive presente, mas já houve uma resposta. Eu acho que todos os senhores vereadores estão aqui para ajudar a prefeita municipal e os secretários. Vossa Excelência, me permite, a parte chegou o documento aqui na minha mão, foram 4 situações onde o Alex assina, Alex Elias Antu, nosso secretário, o diretor Portela e a prefeita municipal, isso depois de uma reunião tomada com os vereadores. Então, parabéns a Vossas Excelências, a Vossa Excelência que briga muito pela área da saúde, e a prefeita e o secretário e a sua equipe que está aqui mostrando respeito à população e tomando uma atitude com aqueles médicos que a gente já discursou aqui, como Vossa Excelência, como eu, que querem desrespeitar a população, o contribuinte, o cidadão guaratubano. Obrigado, senhor. Eu que agradeço, vereador. Então, você veja como é democrático e a prefeita tem atendido as reivindicações, são críticas construtivas que Vossa Excelência levaram a ela nessa reunião e já tomaram providência. Então, eu acho que nós estamos aqui para ajudar, ninguém está aqui para ser crítico ou querer prejudicar a prefeita municipal, muito menos os secretários, porque é a nossa função fiscalizar, mas dentro de uma democracia, de uma coerência, que a gente vai levando à frente o bem de Guaratuba. Senhor presidente, só para encerrar, mas lembrando aqui, o vereador Almir, que pegou a assinatura de todos os senhores vereadores e vereadoras dessa casa, no qual o teor das assinaturas é uma reunião com o secretário de Segurança Pública. Espero que Vossa Excelência tenha já alguma resposta positiva, porque o que está acontecendo, você tem acompanhado na cidade aí, continuam os assaltos à luz do dia, mão armada, principalmente no centro e no Coroados. Então, está demais. Eu sei que a nossa polícia não tem culpa, porque tem uma viatura só aí, 1 ou 2 viaturas. Está fazendo o que pode e o que não pode para sanar essa situação, mas gostaria que Vossa Excelência tecesse algum comentário, se marcaram essa reunião junto ao secretário de Segurança. Muito bem lembrado por Vossa Excelência. Inclusive, hoje nós estivemos na capital do Estado com a vereadora Cátia. Hoje agendamos lá na Secretaria de Segurança todas aquelas assinaturas dos vereadores pedindo audiência com o secretário de Segurança. Mas no decorrer dessa semana, eu fui informado também pelo diretor da Secretaria, quando nós fizemos uma reivindicação lá aos 13 vereadores, e já eles estão aos poucos tentando implementar um novo tipo de policiamento, que é o reforço dos finais de semana. Porém, a gente viu que esses reforços estão sendo durante os feriados. E nós, nessa audiência que estaremos presentes todos lá com o secretário, de comum acordo aqui, vamos pedir para que esse reforço seja semanalmente e não só durante o feriado, porque nós estamos vendo a cidade lotada já todos os finais de semana. E, coincidentemente, estivemos na Assembleia Legislativa e hoje os maiores pronunciamentos lá foi referente à segurança pública. Inclusive, um dos pronunciamentos foi do deputado Nelson Justus. Então, eu acho que nós protocolamos em boa hora esse ofício
e teremos que dar imediatamente uma resposta à nossa comunidade. Está de parabéns mais uma vez, porque levanta problemas que nós, vereadores, podemos ainda ajudar. Até porque esses tipos de crime que vem acontecendo, vem assustando a população. 2 caixas eletrônicos estourados em menos de uma semana, os assaltos que vem acontecendo. Então está na hora de o governo do Estado, que vem fazendo um belíssimo trabalho na área de segurança, disponibilizando aí mais 2.300 policiais militares para já nos próximos dias estarem na rua. Então está na hora de que Guaratuba também seja olhado dessa maneira, e muito bem falou hoje o deputado Nelson Justo, Guaratuba também precisa de segurança, porque, bem como Vossa Excelência falou, os nossos policiais aqui fazem o que podem, porém a criminalidade é um fato assim que você não prevê quando vai acontecer e que hora vai acontecer. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, vereador. Eu só tenho que parabenizar Vossa Excelência, junto à vereadora Cátia, que estiveram hoje na Secretaria, lógico, representando todos os senhores vereadores dessa casa, a Vossa Excelência que tomou frente desse ofício, então só tenho que parabenizá-lo, Vossa Excelência sabe a situação dramática que se encontra nessa área aí. Era só, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, passamos para a ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem, antes que a gente passe para a ordem do dia, gostaria de justificar a ausência do vereador Fábio Chaves, que não pode estar presente a motivo de foro íntimo. Então, eu só estou justificando aí a ausência do vereador, que tentou chegar, mas infelizmente o trânsito não permitiu que ele estivesse aqui. Será anotado na ata justificativa. Projeto de lei de número 1324, que concede isenção de IPTU e das taxas de reequipamento do Corpo de Bombeiros e limpeza pública. Em primeira discussão, o projeto de lei. Em primeira votação, o projeto de lei. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 541, que denomina de Valber Nogueira Ferraz Torres, o terminal turístico e pesqueiro a ser construído junto à Praça dos Namorados, na área central da cidade. Em primeira discussão, o projeto de lei. Em primeira votação, o projeto de lei. Os que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Voto declarado do vereador Almir Troin. Vereador Itamar, com voto declarado. Vereadora Cátia. Vereador Juarez. Vereador Tato. Vereador Maurício. Bem, todos conheceram o Valber. Quem conheceu, não tem como não votar declarado. Não havendo mais matéria a ser discutida, passamos a palavra livre por até 5 minutos, conforme o artigo 143 do nosso regimento interno. A palavra está livre. Vereadora Cátia Silvano, com a palavra. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, meu boa noite. Senhor presidente, eu quero esclarecer aos nobres pares aqui a minha retirada do projeto sobre a carteirinha do professor, e foi retirado semana passada. É que eu estive conversando com o procurador dessa casa e com a Mary, que todos conhecem. Do jeito que eu fiz o projeto, o professor não ia ter vantagem nenhuma. E o meu objetivo é que o professor tivesse alguma vantagem diante do comércio. Então, eu preferi retirar e analisar melhor e futuramente colocar de uma outra forma para que o professor venha ter alguma vantagem em cima desse projeto. Não adianta ter uma carteirinha, mais um documento lá jogado. Então, preferi retirar e peço a compreensão dos nobres vereadores. A segunda coisa que tenho para falar, que amanhã é o Dia dos Professores, e eu, como professora, quero parabenizar todos os meus colegas professores e dizer para vocês que o professor é a base da profissão. O professor não só ensina, ele, sobretudo, forma seres humanos. Então, nobres colegas, eu quero avisar vocês que o meu intuito daqui para frente sempre foi pedir o respeito para o professor e contar com o apoio de vocês para a valorização do professor. Era só que continha, senhor presidente.
A palavra continua livre. Vereador Arthur, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Também queria aqui parabenizar os professores, em especial a vereadora Kátia, que sempre representou todos os professores aqui muito bem. Então, meus parabéns, vereadora, pelo seu dia. Queria parabenizar também a empresária Ângela, da antiga BAPCA, agora Lips, né, que promoveu uma festa lá para as crianças, com uma celebração com o Padre Marcos ministrando lá, com o pessoal da melhor idade no coral, pastoral da criança e a pastoral da pessoa idosa. Foi uma linda festa que agregou brinquedos, chocolate lá para a piazada, foi muito bonito. Queria também aqui destacar a fila que teve hoje à tarde no ferryboat dos caminhões, senhor presidente, que sempre venho levantando essa questão do ferryboat. Hoje a fila foi até a Avenida Ponta Grossa, tirando o tráfego ali da Xavier da Silva, que não tem condições de acostamento, e os caminhões tomaram toda a pista. O pessoal que ia para o ferryboat tinha que ir contramão. Então, estava complicado lá. Gostaria também de pedir ao vereador Maurício para poder assinar junto o pedido lá da mudança da rua lá, que foi o que a gente pediu lá para a prefeita, que ela desse uma força. Então, gostaria de assinar junto com o senhor o pedido daquela rua que vai trazer uma grande melhoria para aqueles pescadores lá. É uma confusão lá na temporada, então gostaria de assinar junto com o senhor esse pedido. Bem como outra rua ali que vai melhorar alguns empresários daquela localização. Era só o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Vereador Itamar, com a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, mesa diretora representada, público presente, eu gostaria, para encerrar essa noite, de dar os parabéns à vereadora Kátia, que representa muito bem nessa casa a classe dos nossos professores, dizer que amanhã é o dia deles, mas que esse dia seja para nós o exemplo de uma vida, né? Que é o que eles nos transmitem, um exemplo de uma vida inteira no que eles passaram através da palavra educação. Então, eu tive um professor e eu acho que quem passou pela escola tem que saber o que representa o dia do professor e esse nome na sociedade. O professor merece ser melhor valorizado, não posso deixar de me pronunciar dessa maneira. Eu acredito que muito faz e pouco recebe. Acredito que é um pensamento que a Câmara pode acampar, a sociedade sempre entende, e eu acredito que no futuro, o mais próximo possível, nós temos que dar resposta à sociedade e a esses profissionais que eles merecem todo o nosso respeito. Porque se estamos aqui, porque tivemos educação, soubemos representar o povo através deles, no banco da escola, no banco da faculdade, em outros locais, eles nos ensinaram tudo o que sabemos. Um pouco vem de casa, mas eles é quem ficaram ali naquele momento, tentando ensinar um pouquinho da história, que representa uma cultura, um pouquinho disso, daquilo e daquele outro. Então, nos formou e nós devemos muito da nossa vida aos professores. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite. A palavra continua livre. Vereador Juarez, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras aqui presentes, público presente. Eu quero parabenizar o vereador Sérgio pela abordagem hoje sobre a saúde, que há uns 6 meses atrás, quando Vossa Excelência criticou, esse vereador aqui também foi crítico junto com Vossa Excelência. E quero dizer mais que, relembrando como Vossa Excelência em Curitiba não foi atendido, relembrando a um crime há pouco tempo atrás que aconteceu com o ex-prefeito Saul Raiz, ex-prefeito daquela cidade, que foi baleado durante o dia, 9 horas da manhã, se eu não me engano, e procurando o Hospital São Vicente, também não foi atendido no São Vicente. Teve que um vigia pegar ele e levar a um outro hospital de Curitiba. Sendo que esse vigia, 1 mês após ter feito isso, foi demitido do Hospital São Vicente. Quero parabenizar ao grupo da saúde, que
atende normalmente, todos os dias, em torno de 180 a 220 pessoas por dia. Esse ano devendo chegar a 80 mil pessoas atendidas só no pronto atendimento, vereador. O senhor fez uma base que já está a 69 mil. Vai chegar a 80 mil tranquilo. Pode ter certeza. E quero salientar aqui que, escutando um programa hoje de televisão, qualquer exame numa cidade grande que nem Curitiba, no mínimo 365 dias para conseguir esse exame. Hoje a nossa secretaria está conseguindo aí em torno de 20 dias, um mês, no máximo. Dependendo do exame, até menos. Quero parabenizar o Portela, a Patrícia, que atende no Hospital Municipal, e ao doutor Alex, que, graças a Deus, a nossa saúde não está 100%, mas podemos dizer que esteja 95%. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Almir Troine. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, que comemoramos aí no último sábado. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, visitantes, o meu amigo Álvaro, que está ali, é um dos frequentadores assíduos da nossa Câmara, e dizer da alegria que é você prestar uma homenagem, vereador Itamar, aos professores. Hoje, na Assembleia Legislativa, nós ouvimos o pronunciamento do vereador Nelson Jutz, quando ele falou num tom claro: nós só vamos resolver o problema da segurança se investirmos em educação. A vereadora Cátia estava presente. E é a grande verdade. Sem educação, vereador Sérgio, nós não teremos uma saúde boa. Sem educação, não teremos segurança. Os nossos professores são os segundos pais, e muitas das vezes são o primeiro pai. Porque muitas crianças que vão para a escola não têm pai nem mãe. Ela se espelha no professor. Muitos professores, às vezes, são vítimas de agressões de alunos que, por falta de estrutura familiar, agride o professor, bate no professor, mata o professor, como vimos recentemente em São Paulo. Então, vereadora Cátia, você que é a porta-voz dos professores do nosso município, você que tem defendido essa classe de uma maneira espetacular, você que não mede esforços em fazer alguma coisa para ajudar os professores, só temos que, como disse o vereador Itamar, parabéns, vereadora Cátia, que você, com essa maturidade política, com essa experiência que você traz do seu Doro, possa continuar levando aos professores tanto dinamismo, tanta segurança, porque a humildade com que as pessoas, com os professores, às vezes, atendem seus alunos, atendem seus pais, é uma coisa importantíssima. Parabéns aos nossos professores. Parabéns aos segundos pais dos nossos filhos. Parabéns a você, vereadora Cátia. Muito bem falou o vereador Juarez. O ex-prefeito Saul Raiz levou um tiro e não quiseram atender. Faço minhas palavras de Vossa Excelência, do vereador Sérgio, do nosso presidente, do vereador Itamar, e sei que é o pensamento de todos os nossos vereadores. A nossa saúde está melhorando. O nosso secretário de saúde, o senhor presidente, com aquele jeito bonachão dele, aquele companheiro, aquela simplicidade, mas ele mudou a história da saúde em Guaratuba. E eu lembro muito bem, o vereador Sérgio também, o vereador Tata e a vereadora Ana, que foi dentro desta casa que começou a cobrança séria, uma cobrança definitiva para que mudassem os secretários de saúde. E a prefeita imediatamente ouviu essa casa e colocou um dos homens mais competentes que nós temos hoje no município de Guaratuba, na área de segurança, que é o doutor Alex.
Como bem disse o vereador Sérgio, as reuniões com a prefeita têm surtido um efeito fantástico. Eu falava com o vereador Maurício há pouco, amanhã está marcada a reunião com os comerciantes da Avenida Visconde de Rio Branco. Foi uma reivindicação do vereador Maurício e dos demais vereadores para que fosse atendido. E a prefeita também assim o fez. Então, eu acho que o entrosamento do Executivo, do Legislativo com o Executivo, senhor presidente, sobre a sua batuta, tem nos levado a resultado satisfatório. O nosso decano, no início aqui, cobrava muito com relação à saúde. E com toda certeza as mudanças foram acontecendo e hoje nós podemos aqui elogiá-los. Então eu acho que os vereadores estão de parabéns. Eu também, para encerrar, senhor presidente, não poderia deixar de fazer um agradecimento ao seu Eduardo lá da garagem, aos filhos do Fujalô, eu tenho uma intimidade mais próxima com o Otavinho, as pessoas que participaram e que nos ajudaram para realizar o evento do Dia da Criança. Eu sempre tenho falado aqui que nós não conseguimos realizar nenhum evento, né, vereadora Maria, se nós não tivermos a Secretaria de Segurança Municipal, o seu Eduardo, o Orley, o Jesus e a equipe do Fujalouco de Som. Quero também parabenizar aí a Ângela, como bem disse o vereador Arthur, eu estive presente, o vereador estava lá, um trabalho fantástico, e são essas pequenas coisas, senhor presidente, que mudam e que nós podemos ainda diminuir a criminalidade de uma cidade. Então, mais uma vez, parabéns aos nossos professores. Era só. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra a vereadora Ana. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ilustres visitantes, eu quero também parabenizar a classe do professor pelo seu dia amanhã, a nossa colega Kátia, que é a professora, vereadora Kátia, falar sobre o salário do professor que hoje, com faculdade, com pós-graduação, ganha um pouco mais que o salário mínimo. Então, isso é muito pouco para o professor, que, principalmente o professor que tem 2 padrões. 30, 40 alunos na parte da manhã, 30, 40 alunos na parte da tarde. Quando sai dali, sai louco. Então, esse salário, um pouquinho mais que o salário mínimo, é muito pouco. Faz seu concurso hoje, fica 3 anos em estágio probatório, não é isso, professora Kátia? Depois que passa os 3 anos, aí passa a ter direito no avanço, que acho que não sei se chega a R$100. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Depende da graduação. Se ele já apresenta faculdade e pós-graduação, por gentileza, vereadora Ana. Oi? Nós combinamos na última reunião entre os vereadores. Então, passa, depois de 3 anos de estágio probatório, tem direito no avanço. Eu sei porque tenho uma filha professora, com faculdade e pós-graduação, vai, eu acredito que para uns 800 e poucos reais. Então, é muito pouco para o professor, que diz que o professor trabalha só 4 horas, mas que leva montes e montes de cadernos para corrigir em casa, fazer plano de aula, tudo isso leva de 2 a 3 horas. Então, eu acho que nós tínhamos que brigar pelo salário do professor, que está muito baixo. Conforme o vereador Itamar também falou ali, o professor é o sustento da família. Também queria falar a respeito da festa de Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Caieiras, parabenizar todos de lá, o festeiro, e os que fizeram a festa lá, estão de parabéns, a festa estava muito bonita, era só o que eu tinha a dizer. Vereadora Kátia, a senhora foi citada, então, se a senhora quiser utilizar a palavra. É que, numa parte não, mas foi citada, teria o direito. Isso que a gente combinou na reunião. A palavra continua livre, com a palavra a vereadora Maria da Silva Batista. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente. Aproveitando o ensejo, quero também parabenizar a classe dos professores, que amanhã é o dia de todos. Que Deus abençoe, que dê muita força, muita paciência e muita sabedoria a todos. E a nossa representante aqui, a vereadora Kátia, meus parabéns pelo seu dia.
Também, aproveitando o ensejo, presidente, gostaria de agradecer à comunidade de Barra do Saí, Coroados, que nós montamos uma comemoração lá no ginásio de esporte para nossas crianças, os atletas finalizando seu futebol, futsal, foi muito legal. A prefeita nos deu a graça, agraciando a gente sempre com a sua presença, entregando os troféus para os vencedores. Agradecendo a presença do Dr. João também, que foi lá nos ajudar, e a todos que lá estavam. E quero agradecer também ao meu marido, que se não fosse por ele, a gente não tinha conseguido tantos brindes, tanto presente, E então, aqui fica o meu agradecimento a todos, e em especial ao Tavinho, um menino trabalhador, honesto, de responsabilidade. Obrigada, Tavinho. Era só, senhor presidente. A palavra continua livre, o vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Gostaria, de, em primeiro lugar, parabenizar os professores e parabenizo a vereadora Kátia, que é a representante aqui, dizer que o professor é uma pessoa muito importante na vida de todos. E eu tenho lembranças da minha infância, lembro dos professores, muito carinho. Então, é uma profissão muito bonita, e esse dia devia ser mais comemorado ainda que o Dia das Crianças, né? Porque é um dia muito importante. Sobre a questão da rua, vereador Arthur, com certeza estaremos juntos aí nessa questão. Eu só protocolei esse ofício para oficializar na nossa rua lá. Eu sei que você está lutando por todas as ruas ali, e vamos junto nessa questão aí. E sobre a reunião de amanhã, às 9 da manhã, com os empresários da Avenida Curitiba e da Visconde do Rio Branco, gostaria de reiterar o convite a todos os vereadores que estivessem presentes. E é uma coisa importante, né, todos estarem lutando por uma causa da comunidade. E conto com a presença de vocês lá amanhã. E, se tratando de lutar por causas em comum, né, eu recebi hoje, logo antes da reunião, não pude ainda averiguar a fundo, um telefonema de um morador de um bairro, que é o Coroados, preocupado, porque soube que a funcionária do posto do Correio só vai trabalhar até o dia 23 agora desse mês. E corre o risco do postinho fechar novamente. Foi uma luta aí, né, do Sérgio, da Maria do Neno, de vários vereadores aqui para que reabrisse o postinho, e ele está correndo o risco de ser fechado novamente. A comunidade do Coroados é uma comunidade muito grande, né, mas muito carente em muitos aspectos, e não pode ficar sem esse serviço essencial, que é o posto do Correio. Então, como um alerta, né, se isso realmente estiver acontecendo, eu espero que não aconteça, né, que todos se unam para que a gente possa conseguir reverter essa questão aí e manter o posto aberto lá. Era só o que eu continha, senhor. A palavra continua livre. Vereador Raul Chaves. Boa noite à mesa diretora, aos vereadores, vereadoras e demais. Eu falar em dar os parabéns para os professores, eu me sinto mal. Porque, primeiro, eu tenho minha irmã, minhas duas irmãs e minha filha, que o ano que vem vai cair nesse sofrimento de ser professor. Sabe por que o professor, a gente falar parabéns, eles não estão bem. O parabéns não cai bem nesse momento, porque um professor ganha R$780. Se acorda às 6 horas, para ir para o colégio até às 7 horas tem que estar lá. Sai de lá para aproximadamente meio-dia, que ainda enfrenta 30, 40 alunos. Então, isso aí, eu conversei com diversos professores, a vereadora aqui já tem conhecimento disso, e acontece o seguinte, é péssimo, porque eles estão mal 365 dias, os professores, porque todo dia eles estão lutando para tentar levar alguma coisa para dentro de casa. Então, o parabéns é pela luta deles, pelo sofrimento deles. Esse é o parabéns pelo sofrimento e pela luta. Mas eles não estão felizes nem um pouquinho, porque isso aí é vergonhoso, R$780. E como hoje é o dia dos parabéns, eu queria enaltecer a mesa diretora,
não sei se for por decreto ou coisa parecida, que os 2 veículos Gol, um com placa 8661 e 85868, só pode ser dirigido por vereadores. Então, como eu fui infeliz no fazer os requerimentos, os ofícios para pedir o carro, há um mês atrás, que eu precisei do carro semana passada, precisei hoje, vou precisar amanhã e quarta-feira, só que infelizmente eu não vou com o carro da Câmara, porque eu coloquei como eu fosse dirigir o veículo. E como é impedimento, então eu vou com o meu carro, foi a semana passada, um carro de amigos meus que eu emprestei, precisei de 3 ou 4 viagens para atender pessoas com dificuldade, né? Que aquilo que o vereador falou, da saúde do município. Então, eu agradeço muito e parabéns, porque a hora que eu tiver um acidente, que eu ponho o ofício no meu nome, se eu mando o meu assessor, eu estou entrando num crime que eu posso até ser cassado, porque a obrigação minha era conduzir o veículo. Como eu não posso, porque eu tenho trabalho com os pescadores, então eu dou os parabéns à mesa. Quantas vezes agora, essa semana, eu estou com uma funcionária que ela está com um problema sério de saúde, diversos problemas. Eu pedi para ela ficar em casa, que seria melhor para ela do que aqui no meu gabinete, que não é o meu gabinete, é do povo. Então, o dia que eu puder viajar, dirigindo o veículo da Câmara, eu solicitar em meu nome, eu vou. Enquanto isso, não vou solicitar mais, porque se é para dirigir, o vereador não é o assessor. Então, a mesa está de parabéns. Eu não estou nem um pouquinho... não guardo mágoa, não guardo nada disso, porque enquanto Deus me deu 2 pernas e 2 braços, eu posso trabalhar e abastecer meu carro quantas vezes for preciso para atender as pessoas que me ajudaram, ou que não me ajudaram, ou que precisam de mim. E eu queria solicitar, que não é parte, não é nada, como ligaram para mim do Cubatão, perguntando se o município vai ter algum veículo lá para trazer alguém que vem fazer o concurso, né, no dia 20. Então, isso aí, alguém que tome uma atitude com a prefeita para ver se vai vir. Senão eu vou conseguir um carro, 2 para aos 6 ou 8, eu consigo trazer de lá. Então, essas coisas aí a gente tem que fazer com a cabeça fria, que come as coisas com frio. Coisa quente, você se engasga e morre afogado. Então, tem certas situações que você tem que agir extremamente de cabeça fria. Então, o dia que eu precisar do carro, que é do município, que é da Câmara, para me dirigir, eu vou. E se tiver outros para serem atendidos, da mesma maneira, eu não vou ficar preocupado, porque isso aí não me diminui nem um pouquinho. Obrigado. A palavra continua livre. Vereador Laudi. Membros da mesa, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Não podia passar em branco, né, de parabenizar aí as professoras, aqui a nossa representante, né, Cátia? Eu falo com muito conhecimento, porque minha esposa é professora, então eu acho que se existe um profissional que merece respeito e reconhecimento, são os professores. Então, eu quero deixar aqui a todos os professores e professoras um forte abraço e desejar do fundo do coração que os nossos políticos maiores aí pensem com muito carinho em valorizar cada vez mais esses profissionais. Não podia deixar de ouvir o comentário do vereador Raul aqui em relação aos carros. Eu acho que não é do meu conhecimento essa portaria, até porque não é ilegal nenhum vereador dirigir um carro e muito menos um funcionário da Câmara. Então, eu acho que se o meu assessor, assim, for dirigir um carro, que se eu pedir, ele vai, porque ele é meu funcionário e vai ter toda a autonomia para dirigir esse carro, porque ele é um funcionário da casa, uma pessoa da minha extrema confiança. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado. O vereador Raul foi citado, está pedindo. Colocar o seguinte: o funcionário do gabinete não é legalmente funcionário da Câmara, está no gabinete. E quem é legalmente autorizado é um motorista, funcionário do corpo de funcionários da Câmara. E foi negado para mim. É o seguinte, eu não quero assumir uma responsabilidade criminal, eu colocar um ofício no meu nome e pôr o meu assessor para dirigir. Eu jamais vou fazer isso. Como tem uma divergência aqui, eu não quero discutir o mérito da questão, vou deixar quieto, porque eu já falei, as coisas têm que comer frio, porque senão quente engasga. Então, isso aí é problema da mesa diretora e responsabilidade de cada um.
que eu não vou colocar um ofício no meu nome, pedindo o carro para mim e mandar o meu assessor. Porque isso aí eu estou incorrendo num crime. Se eu ter que mandar o assessor, se a mesa diretora liberar o carro para ele, que eu escutei da palavra, da boca da mesa diretora, não vou citar o nome aqui, porque eu não quero. Então, com todo respeito, ele falou para mim que os carros 2 Gol viajaria só com o vereador. Então, eu acreditei e acredito muito na palavra da pessoa que me falou isso. Então, por esse motivo que estou dizendo, que eu jamais vou colocar um ofício no meu nome e pôr o meu assessor para dirigir. É isso que tem que ficar bem claro. Cada vereador é dono dos seus atos e responde pelo que acontecer. Então, como eu tinha de fonte segura e aquilo que eu escuto de uma pessoa que nem eu escutei, eu acredito que ela é super responsável e competente, aí eu não vou pôr a palavra dele em dúvida, mas aí fica ruim, porque eu respeito aquilo que eu respeitei, estou respeitando aquilo que ele me falou. Só isso, mais nada. Obrigado. A palavra continua livre. Vereador Sérgio Braga. Senhor presidente, senhoras vereadoras e ilustre povo presente. Eu quero que fique registrado nos anais da casa, senhor presidente, ainda, no meu presidente, Antônio Maia, do PSB, que se encontra na sessão, bem como um dos assessores do Rasca Rodrigues, também que se encontra na sessão. Eu escutando, eu até esqueci de comentar a respeito dos professores, mas na minha visão, professora Kátia, posso assim falar, não esse governo, mas outros governos anteriores também deram de presente a cada professor um parque infantil, cujo parque infantil só tem um brinquedo, o trem fantasma. Porque quando você abre o contra-cheque no fim do mês e vê aquele valor, você se assusta todo mês, infelizmente. Eu acho que o nosso governador Beto Richa está tentando mudar isso. Eu até li uma matéria na Gazeta de domingo, e Deus queira que consiga chegar num patamar, cada professor merecido do trabalho que faz com as crianças. Mas, diante disso, eu parabenizando a senhora, como professor, eu parabenizo a todas as professoras e professores do município pelo seu dia. Meus parabéns, era só, senhor presidente. Obrigado. Eu pediria ao plenário só para fazer 3 manifestações aqui. Primeiro, a fila dos caminhões, hoje, às 10 horas, eu passei por lá de lá, já tinha fila na Ponta Grossa, vereador Arthur. E nós tivemos, vereadores, uma reunião na agência reguladora. Depois disso, eles estiveram aqui em Guaratuba. Eu acho que está na hora de nós voltarmos lá e cobrar deles para ver qual a solução que eles vão nos dar. Estiveram aqui, fizeram, prometeram, inclusive, para o Executivo, que tomariam uma atitude imediata, e já faz 30 dias até agora nada. Então, acho que a semana que vem a gente pode fazer uma reunião e tentar resolver esse impasse, ou pelo menos tentar, para nós não sermos omissos a isso. Com relação aos veículos, não cabe à mesa, cabe ao vereador solicitar. Nós temos 3 veículos à disposição dos vereadores, e nós não podemos dizer, não, é o Branco, o Focus ou o Fiesta. Então, muitas vezes, quando o vereador solicita, o primeiro veículo branco já está sendo utilizado. E não cabe à mesa diretora seguir o vereador, ou seguir qualquer um de vocês, ver se o vereador está ele dirigindo ou o assessor. Então, a gente entrega ao vereador, o vereador vai fazer a solicitação e nós encaminhamos para ele. Vamos tentar melhorar, vereador Raul, tá? Pode ter certeza, vamos escutar as suas... Vereador, eu pediria, se o plenário permitir... Se o plenário permitir... Segunda-feira da semana passada, eu precisei do carro, tinha os 2 carros brancos aqui, e eu tive que mandar um meu carro, que é meu não, do banco, que eu financiei, para Campo Largo, e um carro de um casal amigo meu, da Pissarra, lá ali no Erasto Guedes. Então, essas situações Mas adversa. Ficou, na realidade, segunda-feira passada, ficou os 4 carros. Eu vou dizer para o senhor presidente, que não se preocupe com o carro para mim, não, que eu não vou incomodar, não. Agora, cada um que ande no fio da navalha. Eu jamais vou pedir. Posso morrer, mas morro lutando.
Com relação também à utilização dos veículos, vai ter o concurso público aí, onde está prevista a contratação de motoristas. Senhor presidente, a mesa diretora foi citada, eu faço parte, eu gostaria de me manifestar após. Vereador Itamar com a palavra. Vossa Excelência falou que não tem como a mesa fiscalizar se é o vereador ou se é o assessor que está dirigindo. Eu acho que nós não podemos diminuir nossos assessores dessa forma. Eles são assessores parlamentares, senhor presidente. Por favor, nós não podemos agir dessa forma. Eu fico triste em ter meu assessor hoje aqui, uma pessoa que trabalha por mim, sendo diminuído dessa forma. Tem carteira de habilitação, está registrado, tem a nomeação dessa casa, senhor presidente. Está arquivada a carteira dele no nosso departamento. Por favor, senhor presidente, eu acho que a mesa diretora, acho que tem que apresentar dessa forma. Nós podemos deixar eles dirigir, porque quando foi criada uma lei que era para nomear os nossos assessores, eles tinham direito de formular documentos, eles têm que entregar documentos para o gabinete, e se existe um meio de se locomover, um automóvel, e eles estão habilitados, senhor presidente. Inclusive, temos a vereadora Maria, que não tem habilitação. Que precisa também. Então, eu falo isso com todo respeito aos vereadores, mas não gostaria que os nossos assessores fossem diminuídos dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Eu acho, vereadores, que cabe uma reunião interna, não aqui não é a hora, nem o local, para a gente decidir essa questão. Ou dirige ou não dirige, a maioria é democrático aqui, eu acho que a maioria dos vereadores vai decidir por sim ou por não, e vamos botar isso daí em pratos limpos. Permite uma parte? Se o plenário permitir, permitido. Não só com relação aos caminhões aí, inclusive quando tivemos aquela reunião na agência reguladora, uma das ideias da prefeita Ivani era de que os caminhões, não só na temporada, mas o ano inteiro, pudessem transitar em Guaratuba somente da meia-noite às 6 da manhã. Vossa Excelência estava junto, demais vereadores também, e eu acho que é uma boa ideia e que o governador deveria acampar, porque depende de um decreto do governador. E os caminhões acima de 10, 15 mil toneladas, não lembro direito, que foi discutido lá, só poderiam transitar em Guaratuba das meia-noite às 6 da manhã. Eu acho que iria desafogar e evitar todos esses problemas aí. Era só, senhor. Nada mais tendo para ser deliberado, agradeço a presença de todos. Também as pessoas que estão acompanhando pela internet, muito obrigado a todos. Fica marcada a nova sessão para o dia 21 de outubro, às 20 horas. Boa noite.